If the God didn't want me to survive, I wouldn't be here. One in particular, I don't know if you heard me speak, when I saw Dr. Mengele in Auschwitz, and he told me to go to the left. And then when he moved further down, I ran back to the other side. Then, if I didn't run back to the other side, I wouldn't be here now talking to you. Janeiro de 1945. O inverno europeu corta a pele como lâmina. A neve cobre o chão, mas não consegue esconder os corpos deixados pelo caminho. Colunas intermináveis de prisioneiros caminham sem destino claro, escoltados por guardas armados. Quem tropeça, morre. Quem para, morre. Quem tenta fugir, morre. Essa não era uma evacuação comum. Era o último ato desesperado de um regime que estava desmoronando. E foi nesse cenário que aconteceu o que ficou conhecido como a Grande Marcha da Morte. Um episódio tão brutal que até hoje ecoa como um dos capítulos mais sombrios do Holocausto. Mas por que, quando a guerra já estava praticamente perdida, os nazistas decidiram forçar milhares de pessoas a caminhar rumo ao desconhecido? E o que realmente aconteceu nesses caminhos congelados que cruzaram a Europa? Hoje você vai entender como começaram as marchas da morte, por que elas aconteceram nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas foram forçadas a participar, e o que os sobreviventes relataram sobre esses dias que pareciam não ter fim. E no final, você vai descobrir um detalhe perturbador. Essas marchas não foram improvisadas. Elas revelam algo muito mais profundo sobre a lógica do regime nazista nos seus últimos dias. No fim de 1944, o cenário da guerra já estava definido. O Exército Vermelho avançava pelo leste, libertando territórios ocupados pela Alemanha nazista. Do outro lado, tropas aliadas pressionavam pelo oeste. Os campos de concentração, espalhados principalmente pela Polônia e Alemanha, estavam prestes a ser alcançados. Entre eles estava Auschwitz, um dos maiores centros de extermínio do regime. Quando as forças soviéticas se aproximaram de Auschwitz, em janeiro de 1945, as SS receberam ordens diretas. Os prisioneiros não poderiam ser libertados. Não poderiam contar ao mundo o que tinham visto. Não poderiam sobreviver para testemunhar. A solução encontrada foi forçá-los a marchar para o interior da Alemanha, rumo a campos ainda sob controle nazista. We were marching from end of March somewhere till beginning of May, and always in the forest, always once a day we got some liquid. Sometimes 2-3 days we didn't get bread. Many were dying. If somebody sit down was shot straight away. Cerca de 56 mil prisioneiros deixaram Auschwitz a pé em pleno inverno. A temperatura estava abaixo de zero. Muitos vestiam apenas uniformes finos e sapatos inadequados. Eles caminhavam por quilômetros, às vezes por dias, com pouquíssima comida e quase nenhuma água. Quem não conseguia acompanhar o ritmo era executado no local. E Auschwitz não foi o único. Campos como Grossrosen, Stutthof e outros também foram evacuados à força. No total, estima-se que aproximadamente 700 mil prisioneiros tenham sido deslocados nas chamadas Marchas da Morte entre 1944 e 1945. Cerca de 250 mil morreram durante o percurso, vítimas do frio, da fome, da exaustão ou de tiros disparados pelos guardas. Mas aqui surge uma pergunta inquietante. Se o regime estava colapsando, por que não simplesmente abandonar os campos? A resposta envolve 3 fatores principais. Primeiro, a tentativa de esconder evidências dos crimes cometidos. Segundo, a intenção de continuar explorando o trabalho forçado até o último momento. E terceiro, e talvez o mais brutal,
a lógica ideológica que ainda via aqueles prisioneiros como inimigos que não mereciam sobreviver, mesmo com a derrota iminente. Or just if maybe the SS was next to him and they talked to each other, or just for any reason, they were shot or killed or hit with the butt. As marchas não seguiam rotas organizadas como operações militares tradicionais. Muitas vezes eram trajetos improvisados, atravessando vilarejos e estradas rurais. Moradores locais testemunhavam aquelas fileiras humanas esqueléticas passando sob vigilância armada. Alguns ofereciam ajuda discretamente, outros observavam em silêncio. Em determinados trechos, prisioneiros eram colocados em vagões de trem abertos, expostos ao frio intenso. Muitos morriam congelados durante o transporte. Quando os trens chegavam ao destino, havia corpos empilhados entre os sobreviventes. À medida que os aliados avançavam, algumas colunas foram interceptadas. Soldados americanos e soviéticos encontraram grupos de sobreviventes em estado crítico, desnutridos, feridos, incapazes de compreender completamente que estavam livres. Em outros casos, guardas abandonaram os prisioneiros e fugiram antes da chegada das tropas. Mas para milhares, a libertação chegou tarde demais. Estradas da Polônia e da Alemanha ficaram marcadas por valas improvisadas e sepultamentos rasos. A Grande Marcha da Morte se tornou símbolo do extremo a que a brutalidade humana pode chegar quando movida por ideologia e desespero. E aqui está o detalhe perturbador. Mesmo com a derrota praticamente certa, o sistema continuou funcionando. Ordens foram cumpridas. Guardas obedeceram. A máquina não parou até o último momento possível. Isso mostra que não foi apenas caos de fim de guerra, foi continuidade de um projeto que já existia. As marchas da morte representam o último suspiro de um regime construído sobre perseguição e extermínio. Elas revelam que, mesmo diante do colapso, a lógica da violência permaneceu ativa até o fim. Lembrar desses eventos não é apenas revisitar o passado. É compreender como decisões políticas, ideologias extremas e obediência cega podem transformar estradas comuns em caminhos de extermínio. E se você quer entender o que aconteceu com os sobreviventes depois da libertação, como reconstruíram suas vidas e como seus testemunhos ajudaram a documentar tudo isso, esse é um tema que merece um próximo capítulo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.